Esse livro, esse livro são as sete cartas. Então, um livro foi escrito, Cleide, presta atenção. Hoje eu vou pegar no pé de vocês, viu, Pedrinho? Um livro é escrito e nesse livro tem sete cartas. E aí, o capítulo um, que é a revelação de Jesus Cristo, tem um livro. E esse livro são as sete cartas. Muito bem. Quando você vai para o capítulo 2, inicia falando sobre o conteúdo do livro. Versículo um, uma carta para Éfeso, você vai ler em casa, aqui é só um resumozinho. Versículo 8, uma carta escrita para Esmirna. Versículo 12, Pérgamo. Versículo 18, Tiatira. Versículo 1 do capítulo 3, Sardes. Lá no versículo 5, Gracinha, tu vai ver que tem um livro também que é citado aí. Novamente, o Apocalipse traz outro livro, o livro da vida. Então, nós já temos o livro do capítulo 1 e agora é citado um livro no capítulo 3, livro da vida. Muito bem. No versículo 7, você tem a igreja de Filadélfia que também recebeu uma carta. Na sequência, Leonardo, eu tenho o versículo 14, Laodiceia, também recebeu uma carta. Então, vamos resumir o que nós vimos até agora? No capítulo 1, Deus pede, Jesus Cristo pede que João escreva um livro. E qual é o conteúdo desse livro? As cartas, as sete cartas que são enviadas para as igrejas, que desenvolve no capítulo 2 e no capítulo 3. Muito bem, então esse é o resumo simples do que é Apocalipse 1, 2 e 3, ok? Então fixa na sua mente o termo livro, porque assim vai ficar mais fácil para você entender o conteúdo seguinte também. Só que agora começa o capítulo 4. E qual é o foco do capítulo 4? O versículo 2 diz: um trono estava posto no céu. Então, o capítulo 4 destaca, Claudinha, um trono. Então, há um trono no céu. E João é convidado a olhar que esse trono está com a porta aberta. E o céu está com a porta aberta, aguardando a presença. E na hora que João vê isso, gente, ele fica encantado. E aqui vai ter referências aos 24 anciãos. Nós já estudamos isso quando nós estudamos o livro de Crônicas. Essa divisão temporal de 24 turnos, né, cada grupo responsável, cada sacerdote responsável por um horário dentro desses 24 turnos, nós encontramos lá uma divisão realizada pelo nosso amigo Salomão, que foi rei de Israel, sucessor de Davi, e claro que o livro do Apocalipse, João, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa revelação de Jesus e aponta a 24 anciãos ali trabalhando para a honra e glória de Deus. Nós sabemos que o Apocalipse é simbólico, não estou dizendo que só são 24 anciãos, não é isso, nem o livro do Apocalipse está dizendo isso. Bom, no capítulo 5, então, no capítulo 1 tem um livro, o conteúdo desse livro do capítulo 1, Leonardo, está no capítulo 2 e 3, são as sete cartas. No capítulo 4, nós temos o trono. E no capítulo 5, olha quem aparece de novo no versículo 1. Um livro. Olha que legal. Então agora eu preciso saber o que esse livro aqui, se esse livro do capítulo 5 é o mesmo do capítulo 1. E aí você vai ter uma surpresa, que o livro do capítulo 5, no versículo 2, diz que ele tem selos. Percebeu? Então agora nós vamos descobrir que livro é esse. E para saber que livro é esse, o Apocalipse capítulo 6 nos diz o conteúdo do livro do capítulo 5. E qual é o conteúdo do livro do capítulo 5? Os sete selos. O primeiro selo aparece um cavalo branco, está no versículo 2 do capítulo 6. O segundo, no versículo 4, falei capítulo é versículo, versículo 4 é o cavalo vermelho, depois no versículo 5 do capítulo 6 tem o preto, depois no versículo 8 o amarelo, no versículo 9 aparece um altar vinculado ao quinto selo, e aí na sequência nós temos o sexto selo no versículo 12. Então agora nós estamos descobrindo, Cleide, o conteúdo do livro do capítulo 5. E o conteúdo do livro do capítulo 5 é justamente a história da igreja, descrita em sete selos. Olha que lindo que é o Apocalipse. E aí o que acontece? No versículo 12, então nós temos ali os sinais da natureza, que são a abertura do sexto selo, e aí encerra
o capítulo 6 e abre o capítulo 7. E qual é o destaque do capítulo 7? O versículo 4 vai dizer os 144 mil. Ou seja, aquele grupo que também é simbólico, nós entendemos assim, Claudinha, e somos nós, né, que representamos aqueles cuja pergunta, cuja existência é uma resposta à pergunta do capítulo 6, versículo 17, que diz assim, ó, porque é vindo o dia da ira deles, é vindo o dia da ira do Senhor, e quem poderá subsistir? A resposta, os 144 mil, aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Muito bem, então agora, vamos resumir? Capítulo 1 tem um livro, esse livro, o conteúdo desse livro você estuda no capítulo 2 e 3, que são as cartas enviadas às igrejas. Capítulo 4, você tem um trono no céu. O capítulo 5, aparece um livro selado, com 6, 7 selos. Esse livro é aberto e conta a história da igreja, da igreja até os nossos dias, naturalmente também, exatamente como o capítulo 2 e 3, que cada igreja representa uma era dentro da história do cristianismo. E agora nós temos os 144 mil. E logo após os 144 mil, nós vamos ter o início daquilo que nós chamamos que são as trombetas. Só que eu preciso destacar algo naquilo que nós falamos até agora. Presta atenção. O livro do Apocalipse ele precisa ser estudado. Então, quando você pega um resumo como esse, você pode ter a ideia de que de repente de que você já compreendeu o livro. Na realidade, não é esse o objetivo da nossa recapitulação quando nós temos a oportunidade de refazer juntos aqui o ano bíblico. A ideia é só mostrar para você que há muitas formas de você entender esse livro maravilhoso que é o livro do Apocalipse. Agora, ninguém vai entender o Apocalipse se não estiver, claro, com o autor do Apocalipse do seu lado. E o autor de toda a Bíblia é o Espírito Santo. Então, percebam que nós precisamos, claro, da companhia constante do Espírito Santo. Aí tem outro detalhe interessante. Como é que eu vou compreender o livro do Apocalipse, Cleide? Você não gosta de santuário? Não tenho paciência para estudar o Velho Testamento? Não tenho conhecimento a respeito do que fez Salomão no seu dia ali, no seu período de reino, que dividia os turnos em 24 turnos? Ou seja, tendo um grupo de pessoas responsável por essa hora dentro do período diário. Então, perceba que é necessário compreender o Velho Testamento para que entenda melhor o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é onde tudo está ali, digamos assim, onde as coisas se encaixam, a última peça, a peça que vai fazer com que nós entendamos perfeitamente essa linguagem simbólica, essa linguagem profética, que é o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse tem uma coisa interessantíssima que me lembra muito o livro de Ezequiel, especialmente o livro de Daniel. O capítulo 1 do livro de Ezequiel é a revelação de Jesus Cristo. Tu já observou isso? Lê Ezequiel capítulo 1 para tu ver. Mas quando você vai para o livro de Daniel, você vai enxergar no capítulo 1 do livro de Daniel Cristo conduzindo a história de Daniel e seus 3 amigos. Então, assim como no capítulo 1 de Daniel, o capítulo 1 do Apocalipse descreve o poder desse Deus maravilhoso caminhando sobre tudo isso. No capítulo 1 você tem Jesus caminhando sobre os castiçais, etc., que é a igreja. O símbolo das 7 igrejas, que é o número 7, é o número da perfeição, indica todas as igrejas, né, de todas as eras, né, foram separadas de 7 igrejas ali que João abençoava com sua presença, que representa a nossa, inclusive até a nossa época. Nós somos a última igreja, a 7ª igreja. Nós estamos esperando a abertura do 7º selo e caminhando para conviver, oxalá que nós sejamos a última geração que a Bíblia descreve como 144 mil. Então, Daniel 2 é o índice das profecias para o livro de Daniel. Apocalipse 2 é o índice de tudo que você precisa aprender dentro do Apocalipse. Isso significa que volta e meia vai aparecer alguém querendo falar uma ou outra coisa diferente do historicismo de Daniel e Apocalipse. Eu recomendo para você. Você pode até ouvir, porque nós temos que ser educados e, digamos assim, tratar todo mundo com respeito, etc. Agora, a nossa base, a solidez da nossa compreensão profética é justamente porque nós temos uma cosmovisão historicista baseada naturalmente naquilo que a própria Bíblia descreve, por isso que nós somos chamados de adventistas do 7º dia. Capítulo 8. Depois que eu disse isso, a intenção era justamente destacar
esses pontos para que nós entendamos onde é ou para onde é que nós vamos, pouco a pouco, alcançar dentro deste pequeno resumo, né? Ainda tem mais uns 4 ou 5 minutos para nós compreendermos isso. Muito bem, então, capítulo 1, livro. Capítulo 5, nós temos outro livro. Naturalmente, ao longo da leitura do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai perceber que aparece outras vezes a palavra, o termo livro. E a intenção é justamente que isso tem que saltar aos seus olhos, que é para que você tenha prazer, como você tem prazer quando você vai chupar uma laranja, uma fruta, algo desse tipo, que você gosta, você come com prazer, você não vai pegar laranja rapidamente, você vai desfrutar do que você gosta, você para, você, sei lá, coloca as pernas para o alto, você quer assistir um filme, quer fazer alguma coisa, você separa tempo. Para o Apocalipse tem que ser assim também. Ah, mas eu não compreendi isso aqui. Google, bons livros, Pastor Michelson, Rodrigo Silva, toda a literatura adventista, Espírito e Profecia, e consulte naturalmente, claro, eu tenho certeza que a fonte mais segura que você vai ter perto de você, depois do Espírito Santo, que é o nosso condutor de todas as coisas, é justamente seu pastor distrital. Certamente seu pastor distrital vai ter informações que vão, certamente vai melhorar também, né, a sua compreensão a respeito daquilo que você pode ter uma ou outra dúvida. Tem uns amigos na internet também, né? Que você pode, além dos que eu já disse, Eleazar Domini, que é outra pessoa que eu recomendo muito, são pessoas que conhecem muito de Bíblia e do Espírito de Profecia, especialmente do Apocalipse. O que é que eu não recomendo? Olha a pergunta que Claudinha quer fazer e não teve coragem de perguntar. Eu não recomendo nada que esteja fora do historicismo e da cosmovisão adventista. Ok? Então, se aparecer por aí alguém aí, mesmo com título, com símbolo, mas falando algumas coisas aí, trombeta para o futuro, essas coisas, vocês vão perceber que não compensa a Bíblia. Fora da Bíblia, né, Cleide? Por quê? Porque não faz parte da nossa teologia, da nossa cosmovisão. E é muito simples conhecer isso. Depois que você começa a estudar, rever os conteúdos, a sua mente já vai direcionando, você já vai ficando sensível a determinadas coisas. Vou dar outro exemplo para você. Quem sabe cozinhar é assim. Então, a pessoa tem uma habilidade incrível para cozinhar. E aí ela faz a comida gostosa ali, e algum dia eu que não sei cozinhar, convido o Cibele para comer. Quando o Cibele pega, muitas vezes até o cheiro da comida, fala, rapaz, esse negócio aí parece que não tá bom não, hein? Mas quando coloca na boca, quem tem essa sensibilidade percebe logo que alguma coisa ali está fora do prumo, do ponto. A mesma coisa, esse mesmo degustar também acontece para aqueles que gostam de estudar a Bíblia e que têm esse discernimento, que o Espírito Santo também vai aguçando isso na sua vida. Eu tenho certeza que hoje, Miriam, João do Joinha, só para citar alguns aqui, Val e muitos outros, quando vão escutar uma ou outra coisa que fala a respeito de doutrina ou não, quando aquilo entra no ouvido, o Espírito Santo já avisa, tchum, alerta. É como alguém que está experimentando a comida ali, né, Cleide, que está com um pouquinho mais de sal, ou muito sem sal, então já há um start quase que automático. E isso naturalmente precisa acontecer conosco. Capítulo 8 do Apocalipse vai falar sobre as trombetas. Então, no versículo 1, fala sobre o último dos selos, que é o sétimo, e o sétimo selo, nós já estudamos, nós já conversamos bastante sobre isso, representa a volta de Jesus. Então, a sétima igreja é a igreja da volta de Jesus, e o sétimo selo é a volta de Jesus. Então, nós somos, neste momento, 23 de dezembro de 2025, nós somos a sexta igreja, a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, que aguarda a abertura do céu para o sétimo selo, que é justamente o retorno de Jesus. Ok? Desculpa. O capítulo 8, a partir do versículo 6, fala sobre as trombetas. E são 7 trombetas. E aqui entra uma coisa interessante. Eu vou começar hoje, a gente termina depois de amanhã. Amanhã nós temos a revelação. É que as trombetas, que são 7, 4, 2 tocam juntas. São 2, 2 e mais 2, quase que de forma concomitante.
Porém, as três últimas trombetas, o Apocalipse, Cristo enviou essa mensagem para João, são chamadas de ais. Então, tem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, quinta trombeta é o primeiro ai. Sexta trombeta é o segundo ai. E a sétima trombeta é o terceiro ai. Não deixa ninguém separar isso, não, porque aí vai dar dor de cabeça para você. Tem gente que põe 7 trombetas e 3 ais. Então, é como se fosse 10 trombetas. Tá vendo? Por que a gente tem que ter um cuidado ao ler a Bíblia? Primeira trombeta está no versículo 7 do capítulo 8. Segunda trombeta no versículo 8. Terceira trombeta no versículo 10. Quarta trombeta no versículo 12. A quarta trombeta, no versículo 13, já fala dos 3 ais que eu comentei com vocês agora. Aí começa o capítulo 9. O versículo 1 fala da quinta trombeta, que é o primeiro ai. Lá na frente, você tem o versículo 13, fala da sexta trombeta, que é o segundo ai. E no versículo 7 do capítulo 10, começa a falar da sétima trombeta. Porém, se você observar bem no versículo 2, o que aparece aí no versículo 2 da sua Bíblia, do capítulo 10? Antes do toque da sétima trombeta, aparece um livro. E hoje eu vou encerrar por aqui, porque na quinta a gente resgata a partir de Apocalipse capítulo 10. Então eu tenho um livro, presta atenção, Claudinha. Eu tenho um livro no capítulo 1, cujo conteúdo é conhecido no capítulo 2 e 3, que são as 7 cartas. Eu tenho um livro no capítulo 5, cujo conteúdo é conhecido. O que é um ai? Espera aí que eu explico. Cujo conteúdo é conhecido no capítulo 6, que fala dos selos. Esse livro do capítulo 5 tem selo, mas o selo foi aberto. Então, conta a história do cristianismo ao longo do tempo. E qual é a base que eu tenho para a datação do Apocalipse? A mesma base que eu tenho no caso do livro de Daniel, no capítulo 2. Lembra? Daniel, capítulo 2, apresenta os reinos. Então, ali é o índice do livro de Daniel. Apocalipse, capítulo 2 e 3, é a base das datações para os eventos que vão acontecer aí entre a primeira e a última igreja. A primeira igreja, a de Éfeso, a última igreja, a igreja de Laodiceia. E o capítulo 10, professor Coragem, não vou falar desse livrinho hoje, eu vou falar depois de amanhã. Então, grave essa informação. Capítulo 1, o livro, o conteúdo está no capítulo 2 e 3, são as 7 cartas. Capítulo 5, tem um livro, e o conteúdo desse livro está no capítulo 6 e um pouquinho também no capítulo 8, ali, a partir do versículo 1, que vai falar sobre os selos, e a abertura de cada selo representa o início, digamos assim, de uma história, ou falando da história da Igreja de Deus, desde o ano 31 até o retorno de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que talvez alguém queira perguntar alguma coisa, não, hoje não dá tempo, mas fica aí só para que vocês observem que eu separei um termo e assim, a partir desse termo, veja como foi gostoso estudar o Apocalipse. Talvez tenha sido a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, mas é bíblico, está na Bíblia. Veja como a Bíblia é riquíssima, né? Então, que Deus abençoe a todos. Só respondendo o que é um ai. Ô, Domingas, foi tu que perguntou, menina? Presta atenção. Quando alguém pisa no meu pé, eu falo o quê? Ai, Uá! É um grito de dor. Então, as 3 trombetas representam o momento em que a humanidade passou por uma situação, digamos assim, de uma pressão, né? Vamos dizer, uma dor. E a última trombeta, eu falo na próxima semana o que ela representa. Então, vamos gravar? Nós somos a 7ª igreja, que estamos esperando a abertura do 7º selo, e na semana que vem eu vou dizer que nós também estamos aguardando o toque da 7ª trombeta. Tem igrejas por aí, nós respeitamos todas as denominações, que estão anunciando trombetas com festas. Esquece isso. Nós já estamos vivendo nos dias do toque da 7ª trombeta. Alguém fez uma pergunta, Ecleide, eu não vi. Deixa eu olhar.
Ah, tá. Sei lá o que significa professor. Então vamos orar, né? Posso orar, Cleide? Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria só dizer que nós estamos estudando com o Eduardo o Apocalipse. Então, quando você falou essas coisas, minha Bíblia está toda Apocalipse para mim, está todo riscado. Amém. Amém. Então, Isso aí. e tem você falando e eu aqui olhando o que foi que eu escrevi. Então, é muito bom, porque Apocalipse estamos paralelos agora, no ano bíblico, estamos paralelo com o nosso querido irmão Eduardo. Se você tiver alguma dúvida, sábado, pode perguntar, escreve ali e pergunta para o Apocalipse Eduardo, 11, versículo 7, que ele vai falar sábado. sábado. Pronto, Então, que bom. nós estaremos já, nosso ano bíblico está paralelo com o nosso estudo de Apocalipse, com o nosso Eduardo. Com você, Amém. Coragem. Eu não sei o motivo de Gina, não vi mais Gina, então não sei se está viajando, se Falei está com viajando. ela me explicou o porquê, mas eu não lembro agora. Mas é alguma coisa Ok, assim ela ficou sem internet, foi ajudar alguém, coisa desse tipo, se eu não me engano, tá ok, bom? tá Mas bom está então. tudo bem com ela, graças a Deus. Vamos Amém. orar então. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, nos ajude, nos conceda o teu poder, graça e misericórdia, nos permita todos os dias continuar, Senhor, a ter essa oportunidade de estudar e recapitular a tua palavra. Abençoe a todos nossos amigos, visitantes e família. Abençoe a direção e toda a casa e família de Cleide. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ô Pedro, tu queria perguntar, Pedro, mas eu estou tendo muito cuidado com o tempo. Você pode mandar no privado que eu lhe respondo se for o caso?